Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Já foi lido a palavra oficial, para que ganhemos tempo. Tanto quanto lhe seja possível, se você assim o desejar, tenha a sua Bíblia aberta no tema desta noite, livro do profeta Joel. Quero também aconselhá-lo, se você tiver essa oportunidade, se você for como eu, e sempre que vem para o culto traz uma caneta, eu peço que você a tome, faça nota, tome nota. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, amém? Meus irmãos, permita-me externar a minha alegria de estar mais uma vez aqui, não necessariamente nesse templo, essa é a primeira vez, né? E estou muito feliz, quero congratular-me com os irmãos por essa conquista, por essa vitória. Que Deus continue vos abençoando rica e poderosamente. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Paulo, que mais uma vez se lembrou de nós e nos dá a honra, a graça de estarmos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe todo o ministério da igreja, continue vos abençoando, fazendo prosperar em todas as coisas, amém? Quero louvar a Deus pela vida também, eu não sei porquê, mas tem que louvar a Deus, né? Tem que dar graça a Deus por tudo. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Éder. O pastor Éder está lá atrás. Fica de pé, Éder, por favor. Ele é grandão, quando ele fica de pé dá um destaque, né? O Éder é o culpado de eu sempre estar vindo para essas bandas de cá. Foi ele que fez essa proeza aí, né? Deus abençoe a sua vida, é sempre um prazer revê-lo, meu amigo. Quero louvar a Deus também pela vida de todos e cada um dos nossos irmãos que nos acompanha esta noite. Viemos aqui numa pequena comitiva e nós temos aqui muitas pregadoras, levitas, sempre que precisar. Vou dar o nome de todo mundo depois, não vai escapar ninguém. Por isso a caneta também, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com base nesse tema que foi estabelecido para os irmãos. Primeiramente, me deu muita preocupação e medo, receio, e eu perguntei-me comigo, deixa eu confessar o meu pecado, aproveitar que estou na tribuna, né? E eu disse assim, que esse povo estava pensando de arrumar um texto desse lá no Velho Testamento? O que isso tem a ver com a igreja, né? Mas aí os dias foram passando e eu disse, Deus, fala ao meu coração o que o Senhor deseja falar com a tua igreja. Primeiro, eu tenho certeza de que isso não é por acaso, os irmãos pensaram sobre isso, e eu queria, Senhor, uma palavra, fala comigo. E aí ficou pior, porque o Senhor começou a falar ao meu coração, e o que Ele começou a falar ao meu coração começou a me deixar muito preocupado. Mas é uma realidade que nós já estamos vivendo. E eu queria então compartilhar com vocês, por favor, segundo a sua vontade, se for o seu querer, sem nenhuma pressão. Tome nota de algumas coisas que eu quero deixar aqui para você, a quisa de introdução, que está baseado no texto que foi escolhido como tema, que já foi lido esta noite. Joel capítulo 3, versículo 14. Quem ainda lembra? A irmã fez repetir várias vezes. Quem ainda lembra do texto? Só para a gente ter certeza que você está atento aí. O que diz o tema? Oh, glória! Glória a Deus! Há uma repetição, multidões e multidões. Existe uma regra da hermenêutica que fala sobre essa repetição. Ela traz uma ideia de ênfase, está enfatizando alguma coisa. E é interessante que no original hebraico, a ênfase, embora a multidão seja isso aqui, um aglomerado de pessoas, muita gente, mas a maneira como o texto está sendo estabelecido não fala do ajuntamento de pessoas, mas do resultado que o ajuntamento de pessoas faz. Qual seria ele? Barulho, ruído, agitação. Então, quando o profeta está falando multidões e multidões, na verdade ele não estava falando do número de pessoas, mas do resultado no tropel
no barulho, na agitação que estava sendo feito com a visão que ele está recebendo de Deus. Vale. O vale, uma região geográfica bem significativa, essa que o profeta Joel está apontando. Este vale, ou na verdade uma cadeia de vales, ele circunda toda a cidade santa de Jerusalém. E conforme ele cerca toda a cidade, ele vai estabelecendo uns marcos, limites, em que separa a cidade santa de alguns pontos especiais. Como por exemplo, o vale separa Jerusalém do Monte Moriá. Quem lembra do Monte Moriá? O monte de Deus, onde Abraão ia oferecer o seu filho a Deus. É muito significativo. O vale também separa Jerusalém do Getsemane, que também é algo muito significativo. O Monte das Oliveiras, que está ali junto, acoplado ao Getsemane. Esse vale também estabelece os limites entre Israel e o Egito, estabelecido pelos rios Eufrates e o rio Nilo. O Nilo pertencente ao Egito, Eufrates às terras de Israel. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, há uma profecia para esse tempo, para esse evento que o profeta Joel está profetizando, que quando o anjo do Senhor derramar a sua taça, o leito do rio vai se secar, para que as pessoas que estão do outro lado da região norte, do Egito e de outros países, possam estar vindo para o vale. O Senhor vai secar o leito do rio Eufrates para que haja um caminho de acesso para este lugar. Ele está numa posição estratégica. É muito significativo esse vale. E aí a gente tem alguns acontecimentos interessantes, significativos, que o tornam ainda muito mais relevante na história. E o porquê do marco geográfico escatológico é estabelecido nele. Durante mais de 5.000 anos aconteceram muitas batalhas decisivas da história de Israel nesse vale. Por exemplo, é nesse vale que Débora vai vencer os midianitas. É também nesse vale que Gideão vai vencer os midianitas. Nesse vale Davi cruza, fugindo do seu filho Absalão. Ezequias vai queimar muitas imundícias idolátricas que estavam acontecendo no seu reino nesse vale. Josafá recebeu aquela vitória emblemática, um milagre, uma ação sobrenatural de Deus neste vale. E Jesus cruzou esse vale quando sai da mesa da Santa Ceia e vai para o Getsemane, e quando vem do Getsemane para ir para o julgamento, Jesus cruzou esse vale. Ele tem uma significativa muito grande, muito grande. E aí, eu fiz questão de tomar nota aqui. Há uma tradição judaica que diz que na ressurreição toda a humanidade será reunida no Monte das Oliveiras. O tribunal do juízo estará no vale de Josafá, de frente ao Moriá. E aí, essa tradição diz que vão aparecer neste momento da ressurreição duas pontes. Uma de ferro, onde os ímpios, aqueles que rejeitaram a Deus, irão passar por ela. E porque ela é de ferro e pesada, ela vai se afundar ao mais profundo abismo. E uma outra ponte vai surgir de papel, onde os judeus passariam por ela. E por ela ser leve, ela não vai afundar. Eles vão conseguir passar para o outro lado, com uma visão da redenção que o Messias tem prometido e que eles esperam a bem-aventurança.
E aí o texto diz que esse vale é um vale de decisão. E a ideia de decisão, a qual fala o profeta, fala da ação de colheita, de extrair por meio do uso de força e ferramenta cortante. E também tem o sentido de purificar. É uma decisão com um propósito estabelecido por Deus de maneira muito peculiar. E ele disse que o que vai acontecer, a decisão acontece no dia do Senhor. O termo dia que o profeta vai usar é muito mais do que a contabilidade de um período de 24 horas. Mas tem uma ideia de um dia com um propósito que está sendo estabelecido de maneira muito específica e a longo tempo. E se ele está sendo preparado desde muito tempo, não tem como alterar, não tem imprevistos, não importa o que se faça, ele vai acontecer. Ele vai ocorrer. E o profeta toma essa designação de dia do Senhor emprestado, fazendo uma ideia do que acontecia na velha aliança, o dia da expiação. O dia da expiação ocorria uma vez por ano, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha a responsabilidade de entrar no Santo dos Santos. E ele fazia então purificação pelo povo, por si, e ele purificava a tenda, que era o espaço onde os gentios podiam entrar, e apenas entrar nesse espaço, e também purificava o altar. Com isso o profeta Joel está dizendo que o dia do Senhor, ele será marcante, não apenas para quem está na tenda, os ímpios, mas também para aqueles que servem ao altar, ou seja, a igreja do Senhor. Nós temos entre os 31.175 versículos que contém a Bíblia, um versículo que define em vários termos sinônimos o que será esse dia. Trata-se do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 15. Ele diz que esse dia será um dia de ira, um dia de sofrimento, um dia de ruína, um dia de trevas, um dia de escuridão, dia de nuvens e dia de negritão. E aí eu me perguntava se eu vou ter que pregar sobre isso, Senhor, o que isso tem a ver com a igreja? Cadê a igreja? Porque eu vou falar para a igreja, mas cadê a igreja no texto? Aí Deus falou ao meu ouvido, pastor, a igreja é o elemento oculto do texto. Eu disse, como assim? Essa igreja está aí no texto, você não viu não? Se você não viu foi porque não prestou atenção. Eu disse, como é que é? A igreja está no texto. E eu espero que todos que aqui estão façam parte da igreja do Senhor, que está oculta no texto. Aleluia. O tema principal da obra do profeta Joel é o dia, é o dia, é o dia, é o dia. Meus irmãos, não é o meu dia. Você já viu aquela expressão que tem gente que conquistou alguma coisa? Hoje é o meu dia. Já viu isso? E eu não divido o meu dia com ninguém. Esse é o meu dia. É tudo para mim. Geralmente alguém quando faz aniversário diz assim, esse é o meu dia. E nem vem falar de outra pessoa, de outra coisa, é só para mim, exclusivo. É ou não é? E a gente tem muitos dias. Nós temos muitos dias, já temos vivido muitos dias, e espero poder ainda viver alguns. Mas existe um dia onde a gente não vai ser aquele que tem a primazia. É o dia do Senhor. O dia é do Senhor.
o dia é do Senhor. E esse é o tema do livro do profeta Joel. Muito pequeno. O termo dia do Senhor aparece 16 vezes em todo o Antigo Testamento. 5 vezes somente no livro do profeta Joel. Tem algo muito significativo chamando a nossa atenção a essa expressão. E quando o profeta usa essa expressão do dia do Senhor, ela aparece no texto em 2 formas. Uma diz respeito ao povo de Deus, no contexto histórico imediato, o povo de Judá. E a segunda forma diz respeito aos inimigos do povo de Deus. Esse dia do Senhor, proferido pelo profeta Joel, dentre tantos outros profetas que falaram disso, e também temos no Novo Testamento, como 1 de Pedro capítulo 4, Pedro vai falar desse dia do Senhor. A revelação que o Senhor Jesus deu ao apóstolo João no Apocalipse, diversas vezes vai falar desse dia do Senhor. E ele tem a ver com a igreja do Senhor, e tem a ver também com o mundo. E quando o Senhor começou a falar ao meu coração, eu percebi quão atual é essa profecia do profeta Joel. Nós já estamos começando a viver esta realidade. Com respeito à igreja do Senhor, esse dia do Senhor vem como uma exortação, um alerta sobre a sua vida espiritual, e convoca a igreja, o povo de Deus, a um retorno de práticas corretas e alinhadas com seus preciosos ensinos. O pastor fez ênfase aqui de uma coisa que eu faço praticamente todo dia, e eu acho que tinha gente dando risada quando o pastor estava falando aqui, olhando para mim dando risada. Todas as vezes que eu uso a palavra, praticamente em todas as minhas aulas, a minha ênfase é, como é que é, pessoal? Seja crente. O dia do Senhor, antes de qualquer coisa, ele ocorre com o chamado de Deus para o seu povo, para ser crente. E aí, peraí, presta atenção. Quando eu digo seja crente, eu não estou dizendo para você ser religioso, porque de religioso está fazendo é raiva. O chamado de Deus não é para você ser religioso, é para você ser crente. Esses últimos dias ou anos, nós tivemos um evento maravilhoso chamado pandemia. Uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Aí você diz, como assim? Como é que pode ser bênção? Ô meu irmão, o profeta diz assim, Deus tem o seu caminho na tormenta. A gente não entende isso, e o chamado de Deus é exatamente para entender isso. Para entender que independente do momento, Deus continua sendo Deus, e Ele espera que você continue crendo nele, independente do momento. Oh meu irmão, o negócio está ficando feio. Tem gente que só dá glória a Deus se tiver dinheiro. A gente até inventou uma nova teologia, uma teologia para dar carro, casa, dinheiro, para poder servir a Deus. E o profeta diz, o dia do Senhor, antes de acontecer, ele emite um mandado de ordem, que aqueles que dizem que o serve, volte a ser crente de verdade. Não diga Jesus é o Senhor apenas quando ganhou algum presente que você queria. Diga Jesus é o Senhor dentro da cova, dentro da fornalha, no meio da tribulação e do vento.
Jesus não está preocupado com gente que fica elogiando o seu nome, mas não tem compromisso com Ele. Crente fora da palavra. E bendito seja a pandemia que veio da parte do Senhor, porque revelou um monte de gente que não era crente, era religioso. Eu não sei, desculpe aí, irmão, não sei, talvez por aqui todo mundo era crente, mas lá para as minhas bandas, o que teve de gente que se revelou que não era crente. E eu dizia, bendito seja a pandemia, porque quando Deus precisa tratar, e Ele vai tratar com a humanidade que tem dado as costas para Ele, Ele precisa, antes de qualquer coisa, que a sua igreja esteja na posição que Ele deseja. Eu passei muito tempo, esses últimos anos, me questionando e questionando a Deus. Eu disse, Senhor, eu não estou entendendo nada, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, mas está errado e eu quero entender. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus, por causa do sacrifício que Cristo se sujeitou voluntariamente, atendendo ao propósito estabelecido por Deus, através da sua vida, a nosso favor, Deus o elevou acima de toda autoridade. O seu nome está acima de todo nome que se possa nomear. E o apóstolo Paulo diz, no céu e na terra. O rei Charles, que foi coroado esta tarde, lá na Basílica, na Inglaterra, o nome de Jesus é maior do que o dele. E Paulo diz, o nome de Jesus está acima de todo nome que se possa nomear. Todo o poder está contido em Jesus. Toda a autoridade, toda a grandeza. Aí o apóstolo Paulo disse, para que esse poder se tornasse efetivo, Ele deu a igreja. E eu disse, Jesus, não entendi. Por que a igreja do Senhor tem impressa nela? E porque ela muitas vezes parece tão fraca. E eu dizia, cadê esse poder? Cadê essa igreja que Paulo está dizendo? Por que esta igreja, e eu creio, a igreja do Senhor é a maior autoridade constituída nessa terra. Mas muitas vezes a gente está invertendo os valores. Às vezes a gente tem que ver os nossos irmãos trazendo um político aqui e dizer, irmão, ele vai dar jeito na nossa vida agora. Como assim, meu irmão? Que conversa é essa? Quando o político chega na igreja e diz assim, eu vou agora mudar a vida da igreja porque eu vou representar ela. Você tem que dizer, ajoelha aqui, meu irmão, que eu vou orar para Jesus dar graça na sua vida. Isso é um verme. Se Jesus não fizer, você não faz nada. E eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Por que nós somos tão fragilizados quando o apóstolo Paulo está dizendo que todo o poder que o Senhor tem foi dado à sua igreja? Porque muitas vezes nós somos colocados no canto da parede. Porque muitas vezes, pastor, nós temos que sair envergonhados como o Senhor falou. E Deus disse, porque ainda não chegou a hora. Aguenta aí, filho. Tem um acerto de conta. Mas para esse acerto de conta eu primeiro preciso acertar as coisas aqui dentro da minha igreja. Há uma postura do povo de Deus que ainda não foi entendida completamente e precisa ser estabelecido para que Deus possa então estabelecer o juízo sobre o mundo que o rejeita. 1 de Pedro capítulo 4, Pedro diz isso. E ele disse, e se começa pela igreja? Oh, meu irmão. Eu disse, entendi, por isso que estava doendo já, né? Porque o juízo começa pela casa de Deus.
E aí Pedro vai fazendo as conjecturas assim. É duro viver juízo. É difícil, meu irmão. É difícil muitas vezes você saber a quem você pertence e ser calada. Você sabendo de quem é o seu chamado, muitas vezes você baixar a cabeça e não ter palavra. Jesus disse: mas fica tranquilo, está chegando a hora. Está chegando a hora. Mas eu preciso primeiro acertar as pontas aqui dentro. Eu preciso acertar aqui. E Pedro vai conjecturando assim: se começa por nós, qual será o final daqueles que não servem? O profeta Joel, no capítulo 2, verso 1, ele vai dizer assim: tocai a buzina em Sião, proclame um jejum. Ele está falando para o povo de Deus: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Tem muita gente que fica enganando o pastor. Olha aqui, pastor, terno bonito, bacana, terno de crente. Aí o pastor: rapaz, você está parecendo crente mesmo, hein, rapaz? Olha aí, pastor, meus vestidos de crente. As irmãs dizem: nossa, tá parecendo crente mesmo, né? E Deus, através do profeta, diz assim: eu não quero conversa do que você está vestindo. Eu não quero daquilo que é aparente. Eu quero que você seja crente de verdade. Não vem aqui com apresentação exterior, que muitas vezes não corresponde à verdade. Se posicione diante de mim com um coração sincero. Meus irmãos, quando a gente vê muito desmando ao nosso redor, muita corrupção, muita maldade, muita imundícia, nós precisamos correr para o nosso quarto e dizer: Deus, me perdoe, porque toda essa porcaria que aí está é porque ainda não me posicionei como o Senhor deseja, porque ainda não fui o crente que o Senhor me conclama a ser no dia de hoje. Deus está gritando através do profeta e diz: eu tenho algo grande a fazer. Eu tenho uma revelação a fazer para o mundo, mas eu preciso que aqueles que me pertencem se posicione. O que tem de gente na igreja, e eu não estou falando a igreja aqui, eu estou falando a igreja do Senhor, que ainda não entendeu o que é ter uma relação com Deus. No quesito denominacional, religioso, humano, organização, tá bacana, tá beleza, tá tudo alinhado. Mas como organismo, como igreja de Cristo, não tem ainda o entendimento do que Deus deseja da sua vida. Se desencadeássemos hoje, e já está começando, uma perseguição contra a igreja do Senhor, muitos que aqui estão usando o microfone muitas vezes nas nossas igrejas, dizendo: não largo Jesus por nada, não pestanejaria e daria as costas. Um belo dia, Jesus, no seu ministério, ele reuniu a turma, está pregando Evangelho de João 6, e diz que começaram a evacuar todo mundo. Discurso aí não está legal não. Está meio duro. E eu acho que tinha alguém ali esperando. Eu acho que ele vai se retratar. Mas não, vocês entenderam errado, não era isso que eu queria dizer não. Eu disse: Senhor, que situação. Quer ir também? Aproveita para não ir só. Se ficar, tem que ficar porque entendeu o que significa o chamado de Deus. Se é só para comer pão, pode ir atrás de uma padaria onde você quiser.
Eu não sou padeiro. Eu não sou padeiro. Quer comer? Se o evangelho para você serve apenas para dar algumas benesses, fica à vontade. E Pedro está dizendo, é momento que se comece o juízo pela casa de Deus. Se prepare, Deus já tem começado a fazer a varredura. Ou como diz o profeta Isaías, ele já tem passado revista no seu exército. Como é que está o coturno? Está sujo, está limpinho? Como é que está a farda? Como é que está a postura? Aquela pergunta de Jesus continua valendo. Quem é Jesus para você? Porque você sabe que virou moda ser evangélico, né? Gospel. Agora ser crente é outra coisa, meu irmão, outra coisa. Tem gente que não entendeu isso aqui ainda. E esse é o chamado profético para ser crente. Quando o Joel diz assim, tocai a trombeta, ele está falando de despertamento. Um chamado à atenção aonde você está e como você está. Soldado desapercebido no campo de batalha, morre. E vocês tocam a trombeta aí para ver como é que está o pessoal. Se coloca na posição ou se assusta? Ou corre? E ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele está falando de uma verdadeira contrição, que é contrária à mera religiosidade. Quem é Jesus para você na sua individualidade? Que tipo de crente sou eu na minha individualidade? Aquilo que desafia a minha vida, a minha história com Deus. Nós precisamos pensar sobre isso, é o que o profeta está aqui. E ele disse, enquanto você consolida esse posicionamento que Deus exige de mim e de você, de entendimento de quem somos em Deus, qual o propósito de estarmos aqui nesta terra, que tipo de relacionamento deve ser o nosso com Deus. As irmãs cantaram aqui o hino tema, eu quero ficar do lado de Deus. O lado que eu escolho é o lado de Deus. Esse é o chamado profético antes do grande dia do Senhor. Antes do grande dia do Senhor. E Deus precisa disso. Uma vez atendido a esse chamado exortativo de Deus por meio do profeta, dado a circunstância extremamente desafiadora que será, são exércitos do mundo inteiro que se juntarão contra o povo de Deus para a peleja, para a batalha. Nós já estamos começando a viver os relances dos desafios que cada vez mais se afunilarão com respeito à igreja do Senhor. Você precisa entender isto, meu irmão, minha irmã que está aqui esta noite. Você é um elemento estranho e indigesto dentro da sociedade que você vive, porque você serve a Deus. Quanto mais o tempo avança, mais patente, mais visível, mais claro isso vai se tornar. O que você carrega, os seus valores, o Deus que você defende, ele não é bem-vindo na sociedade em que vivemos. E cada dia mais isso vai ficar bem claro. Que posição teremos como igreja do Senhor? Até pouco tempo nós estávamos extremamente tranquilos. Nós falávamos de liberdade, de direitos. Que liberdade? Que direitos?
Daqui a pouco o pastor vai ter que apresentar o sermão que ele vai pregar. Aí você diz, para quem? O pastor Lelis? Ver se ele não está pregando heresia? Não. Para um agente do governo que vai passar a caneta. Opa, não. Isso aqui você não pode pregar não, rapaz. Você está louco? Não, isso aqui também não. Não. Aí o pastor, com serenidade de crente, vai dizer assim, não, faz o seguinte, eu vou facilitar para o senhor. Diga aí o que é que eu posso pregar. Porque se for esperar o senhor dizer o que eu não posso, vai sobrar nada. Daqui a pouco nós teremos pastores indo do púlpito direto para a cadeia. Irmãs denunciadas pela mãe de outro aluno na sua escola. Os nossos irmãos professores. E que tipo de crente seremos nós? É o conclame do profeta. Diz, olha, está vindo aí um período difícil, antes do dia do Senhor, que exige que você entenda o seu chamado em Deus. Aleluia! Mas por que será tão desafiador? E já tem crente pensando assim, eita, não vai, ixi, acho que eu não vou aguentar não. Aí o profeta, capítulo 2, versículo 28, o Senhor disse, eu vou dar um suporte para você. Se você se preparar, se você quiser realmente servir a Deus, se você quiser ser essa igreja que está aliançada com Ele e não abre mão disso, como disse Pedro, quando Jesus disse, e para vocês quem eu sou? Tu és o Cristo bendito de Deus. E quando Jesus está despedindo a multidão, diz assim, você quer ir também? O Pedrão lá largou a declaração maravilhosa que eu e você precisamos ter na alma, não apenas nos lábios. A quem iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. O caminho com Jesus pode ser e é extremamente desafiador, mas é o único que garante vida e vida eterna. Você pode escolher muitos outros caminhos que te farão felizes por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses, por alguns anos até, mas não garante vida eterna. Tem uma canção que as irmãs costumam cantar em todas as igrejas do Senhor nessa terra. Chorar com Jesus é melhor. Sofrer com Jesus é melhor. Padecer com Jesus é melhor. É difícil, é desafiador? É. Mas é melhor. Mas além disso, o nosso Deus é um Deus gracioso. E alguns que não aprenderam a ser crente até hoje vão ter a oportunidade de ser crente de verdade. No versículo 28 do capítulo 2, o Senhor disse, eu vou derramar do meu espírito. Eu vou dar-lhes capacitação. Eu vou fazer com que o seu coração se incline para mim de uma maneira como nunca antes na sua história. Eu vou fazer com que a sua mente voe ao paraíso de Deus nos momentos mais agudos da sua vida. Você possa descansar em Deus. E aí o profeta assim, os vossos velhos terão sonhos. Eu acho isso maravilhoso. Acho maravilhoso. Irmão, já passei dos 40. Já sou avô. Depois dos 40, sabe o que a gente faz? É a leitura humana, muito humana. A gente começa a contar a história. Ah, no meu tempo. Ah, quando eu jogava bolinha de gude. Humanamente, a nossa percepção é como que se não tem mais construção de grande avanço, de grande vulto para frente. E a gente até se torna muito poético. Não, agora é a vez dos meninos.
vez dos meninos uma conversa, é a minha vez. O Senhor disse: eu derramarei do meu espírito. Você vai olhar para frente. Nós vamos ter anciões dizendo: eu ainda quero os campos missionários. Alguém vai dizer: senta aí, toma uma aguinha. A perna não está boa, a coluna não está boa. É o que? Eu vou falar de Jesus. Há uma urgência para falar de Jesus. Há pessoas sedentas de ouvir falar de Jesus. Eu não posso parar. E ele diz: os meninos também. Menino não tem visão de vida. Menino não tem senso de responsabilidade. Menino quer brincar. E o Senhor disse: eu vou derramar do meu espírito com abundância sobre a minha igreja. E não vai ter velho, não vai ter criança que não se envolva com esta graça e entenda o propósito de ser igreja. O Senhor vai tirar aquelas nossas desculpinhas. Eu até queria, mas eu estou tão assim, tão assado. Não vai ter essa não. Quando o Espírito do Senhor desce sobre a igreja, não precisa ter oportunidade, se criará a oportunidade. Nós teremos de fato uma igreja militante. O Espírito do Senhor nos capacita a ser como jovens na Babilônia, diante do Nabucodonosor. Vai aquecer, muitas vezes mais do que o de costume. E aí o Nabucodonosor diz assim: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar da minha mão. Os jovens, irmão, dá uma risadinha de canto de boca. Acabou a conversa. Não vou nem entrar nessa conversa. Quer jogar? Pode jogar. Hoje ainda temos crentes que ficam flertando, com medo da fornalha, se ajoelha diante da estátua do Nabucodonosor. Mas quando o Espírito do Senhor, com uma maneira muito especial, descer sobre esta igreja, não haverá medo do enfrentamento. Não importa as ameaças, nós estaremos dispostos. Alguém disse: se não negar Jesus vai morrer. Por favor, mata logo. Eu quero encontrar com Jesus. Me faça o favor de não ter que esperar mais. Quando o Espírito do Senhor descer sobre a sua igreja, os crentes não mais terão os seus olhos nas coisas dessa terra. Não importará mais Netflix, tantas coisas que nos impedem de participar de um culto. O nosso coração voltará a desejar os céus. Viveremos soluçando como o apóstolo Paulo: eu desejo estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O que tem cativado o seu coração? Jesus é melhor. O que tem te prendido a essa terra? Jesus é melhor. Quais os sonhos, os anseios, os desejos que tem consumido a sua alma? Jesus é melhor. E calabas. O que nós poderíamos ganhar aqui? Tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Tantas coisas ainda nos faltam. Eu sei, talvez eu esteja falando para muita gente aqui que ainda não tem a casa própria. É o seu sonho. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que deseja ter um carro, ou trocar de carro. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que anseia a oportunidade da faculdade, de casar.
de ter filhos. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor. O chamado do profeta para a igreja é de voltar novamente a se posicionar como estrangeiros e peregrinos apenas nesta terra, a incendiar o coração de cada crente, dizendo: a minha pátria é o céu, e eu não vejo a hora de chegar. O desejo do Espírito de Deus é tomar conta da nossa vida, que algumas vantagenzinhas que a gente pode ter não terão nenhum valor. Ainda vivemos uma realidade onde tem crentes que estão preocupados com vantagens que pode ganhar, mesmo que isso comprometa estar no céu. Quando o Espírito do Senhor nos tomar novamente, nada terá o poder de nos seduzir. A única coisa que vai aquecer o nosso coração é o desejo de ser arrancado dessa terra. O apóstolo Paulo diz que, escrevendo a sua carta a Timóteo, capítulo 4, da prisão, com uma sentença de morte lavrada, com dia e hora para acontecer, não há pesar, não há preocupação. Ele diz: Timóteo, eu queria só dizer para você o seguinte: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu estou me sentindo como o óleo do sacrifício sobre o holocausto. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou absolutamente tranquilo de que a minha vida não foi fugaz, que a minha vida não foi uma enganação. Eu tenho absoluta certeza que aquilo que Deus buscou na minha vida, eu entreguei. Eu posso partir com a certeza de que não ficou nada para fazer. A minha vida foi gasta, foi entregue em função de Cristo. No calor das suas tribulações, o patriarca Jó tinha uma preocupação em mente: e se hoje o Criador me chamar à audiência, o que lhe responderei? Talvez você não veio aqui com essa mentalidade. O culto tá bom, tá ou não tá, irmão? Tá uma maravilha. Deixa eu dizer uma coisa para você: fique desconfiado quando o culto estiver bom. Pode ser o seu último. E se for o último? E se for o último culto? E se lá no céu Deus determinou que era a última vez que eu tomava a tribuna e disse: vai voltar para Morato sem vida? Como estaria eu diante do Criador? O chamado do profeta é um chamado a um posicionamento verdadeiro. O quanto eu estou disposto por Jesus? Até onde é interessante servir Jesus? Nós temos muitos sonhos acalentados no coração, todos nós. Permita-lhe perguntar, e não fique aborrecido comigo, por favor, pelo amor de Deus. Se você soubesse, pelo menos da possibilidade de eles não serem realizados, mudaria alguma coisa na sua relação com Deus?
você continuaria sendo crente? O apóstolo Pedro diz: cada um busca o que é propriamente seu e não o que é de Cristo. O tempo que é nosso, que pensamento nós temos sobre Jesus? O quanto de porcentagem do nosso tempo é dedicado a Jesus? Não esqueça que nós temos declarado com fé que Ele é o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz, Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O quanto daquilo que já é dele, que está no nosso poder, é ofertado a Ele. Quem é Jesus para nós? E aí o profeta vai dizer que o dia do Senhor, em segunda instância, tem a ver com o castigo dos ímpios, daqueles que rejeitaram a Cristo. E aí eu vou encerrar. Tem um texto da Bíblia Sagrada que sempre me incomodou muito, e parece que ele fica escondido. Muitas vezes a gente perde, se não tiver cuidado. É possível que tenha alguém aqui que nem sabia que existia esse versículo na Bíblia, de tão escondido que ele é. Ele é despretensioso, mas ela é uma mensagem que choca todo o entendimento das Escrituras sobre a realidade do plano de Deus para o seu povo, em primeira instância, e para a humanidade em geral. Quando Deus comissiona Moisés a ir para o Egito, Ele vai se certificando de preparar todo o caminho para facilitar a vida do Moisés até chegar no Egito. Mas tem uma coisa que Ele esconde do Moisés, que muitas vezes acontece conosco também. Deus diz assim, ó, vai no Egito, mas eu não sei falar. O faraó não vai querer ouvir um bobão que nem eu. E muitas vezes não tem essa síndrome em nós. O Senhor diz assim, faz, vai lá. Ele diz, eu? Manda lá o fulano. Eis-me aqui, manda ele ali. E Deus disse, o que você tem na mão? Uma vara, joga no chão, virou cobra. O Moisés com medo da vara, pega no rabo aí, virou vara de novo. Põe a mão no peito aí, vem leproso. Ai, meu Deus do céu. Põe de novo, ficou normal. Diz assim, você vai fazer isso aqui na frente do faraó, está tudo resolvido. Está tudo resolvido não, e Deus sabia que não estava tudo resolvido. Ele não contou a história toda, assim como não contou para mim e para você também. Até o momento exato. Até o momento exato. O Moisés desce, encontra o Arão, toda aquela situação que vocês conhecem a história, vai falar com o faraó. Olha, o Senhor disse para liberar o povo. Israel é o meu primogênito, é o meu filho, eu quero que ele saia para adorar lá no deserto, tal. O faraó vai dar a senha do lado de lá, que Deus não tinha dito para Moisés, mas que ele já sabia. Quem é o Senhor para eu ouvir ele? Não sei quem é esse Senhor que você está falando. Não o conheço, ou não o reconheço. Ele está falando de autoridade. É perspectiva de autoridade. Quem manda aqui sou eu. Esse que mandou você, não sei quem é. Por que eu ouviria ele? Quem é ele? Que autoridade ele tem? Quem manda aqui sou eu. Eu sou o cara, né? Como diz hoje na linguagem da mocidade. O faraó tomou uma resolução. Essa realidade está já acontecendo nos nossos dias novamente. O faraó já está fazendo da mesma forma. Assim que o Moisés sai do palácio, ele junta os seus conselheiros assim, ó, eu estou achando que esse povo está cabeça vazia. O povo trabalhando que nem escravo, gente. O faraó disse assim, eu acho que eles estão com muito tempo livre. Vamos fazer o seguinte, exige-se a mesma quantidade de tijolo, porém você não dá a palha. Eles têm que buscar a palha agora e não se aceita
produzir menos do que o que se produzia. O Moisés está saindo, o povo vem se queixar com Moisés e com Arão. O que é isso, gente? A gente estava numa vida de escravo, mas ainda dava para dizer que tinha alguma dignidade. Vocês foram falar com um homem lá, dizer que Deus ia nos libertar, a situação ficou pior. Cadê o seu Deus? Que Deus é esse? Que situação é esta? Aí o Moisés vai chorar diante de Deus, disse: eu não entendi nada, Senhor. Só me trouxe lá de Midian, dizendo que ia libertar o povo, e cadê a sua ação? Foi pior. Êxodo capítulo 6, versículo de número 3, Deus vai fazer uma declaração que tem muita gente que nem sabia que estava na Bíblia isso. De tão escondido que parece que ele está fora de contexto. Deus disse: Moisés, vou dizer uma coisa a partir de agora que você não entendeu, vai desencadear agora um novo processo. Eu apareci aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Primeiro ponto: o Deus que opera milagre, que faz prodígios, que faz sinais. Preste atenção. Esse Deus você já conhece, conhece ou não conhece? Esse Deus foi falado enfaticamente aqui essa noite. Deus que faz milagre, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que faz acontecer uma obra como essa sem dinheiro. Isso aqui a gente já conhece. E aí eu gosto muito de levar isso. A gente conhece a história e tem memória. O que tem de gente que não gosta de crente. Podia desaparecer essa raça ruim da face da terra, mas no dia que o negócio entorna na casa dele, no dia que tem uma doença, tem um problema que ele não pode resolver, é engraçado. Eu vou tomar um café na casa do pastor Paulo. Aí, ô meu irmão, pô, o café, que café bom, pastor, mas na verdade eu não tinha vindo aqui por causa do café. O senhor pode orar por mim? Eu disse: agora você crê. E aí Deus faz milagre, Deus cura. Deus cura até gente ruim que não gosta de crente. Oh glória. E aí o Senhor disse a Moisés: eu apareci. É uma aparição. Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de fazer todas as coisas. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. A designação Senhor fala de domínio, de soberania, de controle. Nós estamos vivendo um momento da história que tem até crente duvidando que Deus controla a história. E ele disse: se prepara que agora o faraó vai ver que quem manda no Egito também sou eu. O faraó vai começar a ver que o trono que ele acha que é dele é meu também. O profeta está chamando um conclame e ele diz assim: o dia do Senhor está vindo, é dia de decisão. O mundo vai ver que Ele reina, que Ele é o Senhor da história. Tem muita gente brincando com a realidade. Tem muita gente que ainda não entendeu a realidade, que o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Tem muita gente, inclusive no Brasil, achando que Deus já morreu, como disse o Nietzsche. Ó, que coisa. Deus está morto. O dia dele está chegando e você vai ver o quanto ele está vivo. E é Senhor de tudo. Glória a Deus. Quantas pessoas estão se levantando contra a igreja do Senhor, porque não tem o entendimento de quem a ela pertence. Tem muita gente na ignorância como Saulo de Tarso, achando que a igreja é um bando de desprovido que não tem onde cair morto, que silencia ela na hora que quiser e do jeito que quiser, e ela não tem poder de reação. Ah, meu irmão, a conta vai chegar. O dia do Senhor está vindo e é dia de decisão.
A revelação de Deus a João no Apocalipse dá conta de que o anjo do Senhor tem dia e hora marcada para rasgar os céus com a trombeta de Deus, fazendo declaração: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará. Vai repetir a história no caminho de Tarsis, agora não mais para converter ninguém, mas para juízo. Para Saulo foi conversão, é dia de juízo do Senhor. O texto diz que Saulo estava aspirando vingança, era projeto de vida matar os crentes, e já tem um monte por aqui que é desejo de vida matar crente, calar a igreja. Para muita gente no mundo inteiro virou questão de honra, e a profecia dizia isso. Jesus disse isso. Jesus disse: vai chegar um tempo que aquele que vos matar julgará estar fazendo um favor para Deus. Já começamos a viver. O Saulo desejava passar por cima. Ele não recebe ordem dos governantes para perseguir a igreja, ele pede autorização. Ele disse: eu quero. Arrumei um tempo livre, não quero mais nem fazer outra coisa da vida a não ser matar crente. Crente é uma praga, é uma peste, tem que acabar. No meio do caminho se cumpriu o salmo de número 2 de Davi: o Senhor fere nos queixos os nossos adversários. Meu irmão, o soco foi tão bem dado que o cara ficou cego. A história vai se repetir, aguarde. Está sendo filmado, né? Pois é, aguarda. O dia do Senhor está chegando. Essa igrejinha no meio do sítio pode parecer à vista humana coisa insignificante, mas tem um detalhe que muita gente ainda não percebeu: ela tem dono. E o dia dele está chegando. E o Senhor disse: Saulo, por que tu me persegue? O Saulo disse: não sei nem quem você é. Ah, meu irmão, eu vou dar tanta risada. A vingança pertence ao Senhor, meu irmão. A vingança pertence ao Senhor. Ah, eu quero dar tanta glória com força. E aí a igreja? O que você dizia da igreja? E aí desse povinho velho, ignorante? E aí? Olha lá pro paizão dela, pai grandão que ela tem. O senhor nem sabia dele? Pois é, você estava olhando só aqui, ó, na periferia, e ele estava lá de cima olhando para você. Olha, não mexe com isso não. Não mexe com a minha igreja, vai dar ruim esse negócio. Você vai ter problema. Mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. É como se eu possa dizer: mas eu não estou perseguindo você, eu estou perseguindo um bando de desprovido que estava por aí perdido. E o Senhor Jesus diz assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Oh, meu irmão, talvez você não tinha nem essa perspectiva sobre você. Talvez chegou aqui tão cabisbaixo. Eu, coitadinho de eu, uma conversa. Você é o povo de Deus, você é a igreja do Senhor. Hoje é dia de levantar a cabeça e entender quem você é em Deus. O Senhor está dizendo para Saulo: a igreja que você acha que é um bando de desprovido é como lanças pontiagudas colocadas de pé. Se você se jogar em cima dela, tu vai se machucar. O dia do Senhor está chegando, e tem muita gente que vai ver que tirou a conta errada. De que lado você vai ficar? O texto
histórico, profético, diz respeito a Israel. O momento em que Deus entra na história, o Senhor Jesus entra na história para resgatar literalmente o povo de Israel no dia da decisão. Aí você diz, e o que a igreja tem a ver com isso? Aonde está a igreja? O elemento oculto. Judas, que só tem um capítulo, versículo 14 e 15, ele disse: eu vi o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Quando o profeta Joel diz assim: o Senhor está aqui, se preparando para a batalha contra o mundo, a igreja está do lado. Oh, glória! É interessante como a palavra de Deus é fiel. Nós temos um conceito teológico que parece divergente, mas não é. Os judeus acreditam que o Messias virá no momento decisivo da história da humanidade, entrar na história deles para libertá-los, para resgatá-lo. A igreja do Senhor acredita que o Messias de Israel é o nosso Jesus, e ele vai vir para nos arrebatar. Ó, isso é Bíblia, meu irmão. Eu não sei porque ainda tem crente que fica lendo revista não sei das quantas, vendo programa de fofoca. Leia a Bíblia, meu irmão. Se é a palavra de Deus viva e eficaz, digno de crédito. Não é que o Messias vai vir para resgatar os judeus do jeito que eles imaginam. Está aqui o profeta Joel dizendo isso aqui. E não é que o Jesus que nós servimos é o mesmo Messias dos judeus e vai vir de maneira diferente para nos arrebatar. Olha que coisa maravilhosa. Não tem ninguém equivocado com o negócio. O apóstolo Paulo disse: o Senhor virá. Aqueles que dormiram no Senhor. Então não se preocupe se hoje foi o seu último culto. Se preocupe de que você seja crente. Aleluia! Se você for crente, não tem problema se hoje foi o último culto. No dia do Senhor, você vai levantar de entre os mortos, glorificado. E aqueles que estiverem vivos serão transformados ao encontro do Senhor nos ares. Aí tem uma série de eventos, meu irmão, que levaria a noite todinha aqui para contar para vocês. Mas estude a Bíblia que você vai ver. Tem até um casamento que vai acontecer. E é por isso que a igreja vai estar com o Senhor lá, porque ela é a noiva. Quem tiver noiva, quem tiver esposa aí, porque lá vai ver o casamento, vai se tornar esposa. Tem que andar a tiracolo, meu irmão. Aonde eu vou, eu levo minha véia comigo. E aí, de tanto a gente estar junto em todo lugar, que eu nem sei mais quem é que anda a tiracolo de quem. Se eu dela ou ela de mim. E o Senhor virá com a sua noiva para entrar na história de Israel. No dia do Senhor nós estaremos lá. Por isso que nós não podemos sair daqui sem refletir o chamado de Deus através do profeta. Um chamado, uma exortação a um posicionamento adequado diante de Deus, para que estejamos da maneira como Ele deseja, submissos à sua vontade, totalmente dependentes de Deus. Entrega a sua vida aos cuidados do Senhor. Não se preocupa. É a exortação da palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Não fica preocupado com isso, com aquilo, com o que estão dizendo, com o que está acontecendo à sua volta. Tenha a preocupação de estar da maneira como Deus deseja, na presença dEle. Permita-me, pastor, 1 minuto. Eu estou sempre repetindo esse negócio, para que a gente entenda de forma didática, pedagógica, e que ninguém saia daqui meio perdido. Quando eu falo de depender de Deus, do que eu estou falando? Aquela cena que nos é muito comum, principalmente nós aqui, brasileiros, meio que tornou-se cultural. Quando a gente tem os nossos filhos pequeninos,
costuma joga para cima, joga para baixo, né? Pega o tornozelozinho, põe de ponta cabeça. Quem já fez isso, gente? Assembleiano não faz isso não. Melhor nem olhar para ninguém, né? Eu tenho tristeza porque não posso mais fazer com os meus filhos. Olha, não pode mais. Mas fiz muito isso. Lembra aquela cena? O pai pega a criança pelo tornozelo, põe de ponta cabeça, cabelinho voando ao vento, rostinho vermelho por causa daquela posição indigesta, o sangue desce. A criança está numa situação limite de perigo, mas ela não tem a mínima noção daquilo. O que cativa o meu coração é que quando o pai coloca a criança no chão, ela olha bem dentro dos olhos deles assim: faz de novo. A criança não tem a mínima noção do perigo que está correndo. No subconsciente da criança só existe uma mensagem: é o meu pai que está segurando, ele vai dar um jeito. Não importa o momento que a igreja possa passar ainda nessa terra, que remeta-nos a ideia de que está tudo de ponta cabeça, e que a gente fique aflito dizendo: vai que cai, está tudo acabado. Fica tranquilo, é o pai que está segurando. O Senhor vai te sustentar, o Senhor vai guardar a sua casa, a sua família, o Senhor vai guardar o seu coração. Deposite nele a sua história, a sua vida. Dependa do Senhor e não tema mais nada. Se entregue completamente aos cuidados do Senhor. Se lance deliberadamente nos seus braços e creia: o Senhor cuida da sua igreja. Meus irmãos, a minha oração, o meu desejo é que naquilo que as minhas palavras não tiveram a competência de falar ao seu entendimento, que o Espírito do Senhor produza com muita clareza ao seu entendimento o que Ele quis lhes transmitir esta noite. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente.